dia, queridos membros da Paróquia de Ceará, bem como a todos e todas que nos ouvem neste terceiro domingo após Pentecostes. Acolho a todos e todas de forma bem especial com a palavra bíblica, onde diz: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Abba, Abba, Pai. Com essas palavras acolho a todos e todas de forma bem especial, invocando em nosso meio a presença do Trino Deus, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado pelo membro Valdir Ruz. Amizade verdadeira, mesmo quando longe está, há de sempre ser sincera e jamais vacilará. Há de sempre ser sincera e jamais vacilará. Quem tiver uma boa amiga, companheira fraterna, deve dar-lhe teto e abrigo quando a perseguir o mal. Deve dar-lhe teto e abrigo quando a perseguir o mal. Minha amiga dedicada, nunca te abandonarei. Tu és todo meu cuidado, sempre te fiel serei. Tu és todo meu cuidado, sempre te fiel serei. Se a pareira der espinho e a figueira doce mel, quando a pedra verter vinho, deixarei de ser fiel. Quando a pedra verter vinho, deixarei de ser fiel. Queremos nos achegar assim diante de Deus em oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, diante da Tua presença nós nos achegamos gratos por tudo que Tu nos dás, pela dádiva da vida, por estares cuidando de cada um e cada uma de nós, por nos apontares o caminho e a direção por onde precisamos seguir e por nos fortaleceres na fé em momentos onde nos é difícil de caminhar. Conceda-nos um coração grato, para que verdadeiramente saibamos ver tudo aquilo que temos de bom em nossa vida e agradecer pela família, pelo lar, pelo trabalho, por tudo que vem das Tuas bondosas e misericordiosas mãos. Também diante da Tua presença nós Te pedimos perdão. Perdão por todos os pecados cometidos em palavras, pensamentos e ações. Por vezes, onde nos afastamos de Ti e buscamos por caminhos incertos. Se Tu, ó Deus, conosco, segura a nossa mão, proteja-nos e guia-nos. Isso nós Te pedimos, em nome de Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado pelo membro Edmar Vorman. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria.
Senhor, tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. Nas palavras do profeta Jeremias, o capítulo 20, os versículos 7 a 13, é que nós queremos refletir. Ouçamos a leitura realizada pela Eliane Vaires Ramo. Leitura do livro de Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um óbvio para mim, e um lúgubre todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi como no meu coração fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, a terror de todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo, bem pode ser que eu deixe persuadir, e então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Como não se houverem prudentemente, terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova os justos e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre ele, pois se descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Até aqui, palavras do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra bíblica indicada para nós neste terceiro domingo após Pentecostes nos fala sobre perseguição, sofrimento, mas ao mesmo tempo fidelidade ao entorno da palavra de Deus. Nas palavras do profeta Jeremias, o capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz a ele: antes que eu te formasse no ventre materno, te conhecia, te consagrei, e para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. A fidelidade à palavra de Deus trouxe também sofrimento e perseguição na vida do profeta Jeremias. Ao olharmos hoje para a nossa vida, quantas vezes nós também nos deparamos com momentos difíceis, momentos de sofrimento, de perseguições, onde as coisas não são como nós gostaríamos e onde por vezes falta a gratidão, o comprometimento e a fé. E quantas vezes nós também questionamos a Deus, assim como o profeta Jeremias, assim como Jó, em momentos difíceis se colocaram diante de Deus como alguém que está prestes a iniciar uma briga para dizer por quê? Por que tudo isso? Eu não mereço o que eu estou vivenciando, o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo. Nós também nos deparamos com realidades semelhantes. Mas a palavra nos ensina a importância da gratidão. Mesmo diante da dor e do sofrimento, nós somos chamados a ser gratos.
e a olhar para a nossa vida, para tudo aquilo que Deus nos dá. Você já fez esse exercício? Você já parou para contemplar o seu lar, a sua família, as suas conquistas, tudo aquilo que você chama de sucesso na sua vida? Você já parou para contemplar a sua saúde e que Deus, Ele está com a sua mão bondosa sobre o teu ombro e jamais tira essa mão do teu ombro? A palavra do Antigo Testamento, palavras do profeta Jeremias, nos diz que a cruz, ao mesmo tempo que ela sinaliza fidelidade, ela também sinaliza sofrimento. Sofrimento que cada um de nós, vez ou outra, vai enfrentar na vida. Cada um dos sofrimentos que eu tenho vivenciado ao longo desses meus 39 anos de vida, geralmente eu agradeço a Deus em oração e digo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se eu tiver que enfrentar tal dificuldade, estejas comigo em cada passo, em cada decisão, porque eu sei que estás me preparando para algo que eu vou vivenciar lá na frente, algo que eu ainda não sei, mas tu sabes e estás me preparando para isso. E isso muitas vezes eu coloco em oração, porque eu sei que Deus está preparando o meu caminho, assim como Ele está preparando o teu. Eu sei que Ele está me fortalecendo, até com os sofrimentos e perseguições que muitas vezes nós enfrentamos na vida. A palavra do Antigo Testamento nos diz que o profeta Jeremias foi perseguido. Palavras de Jeremias, o capítulo 36, o versículo 26. Sofreu um atentado, de acordo com Jeremias 11, o versículo 18. Ele foi processado, de acordo com Jeremias 26, o versículo 7. Ele foi golpeado e colocado no tronco, de acordo com Jeremias 20, o capítulo 2. Ele foi açoitado e preso, de acordo com Jeremias 37, o versículo 15. E por fim, ele foi sequestrado e levado ao Egito contra a sua própria vontade. Ele tinha todas as razões do mundo para se revoltar contra Deus e dizer: Deus não está comigo, mas é contra mim. Em alguns momentos ele precisou sim chorar, gritar e dizer que tudo aquilo não era justo, mas ainda assim ele foi fiel à palavra de Deus. Ainda assim ele foi grato a tudo que Deus estava fazendo na vida dele. Gratidão em meio ao sofrimento. Este é o tema que nós precisamos refletir na nossa vida e no nosso coração. Nós sabemos ser gratos quando as coisas se tornam difíceis? Ou nós somos daquelas pessoas que acreditamos que Deus está conosco somente quando tudo está bem? Quando tudo vai bem, obrigada, Deus está conosco. Ele está nos abençoando e Ele está nos conduzindo. Quando algo sai do planejado e não é como nós gostaríamos, aí é o momento em que nós nos revoltamos. Algumas pessoas abandonam a igreja, porque afinal de contas, do que me vale participar e fazer tanto por Deus, se quando mais preciso, Ele me abandona? Ilusão, apenas ilusão. Ele está conosco principalmente naquele momento de dor e sofrimento. Ele está nos segurando nos braços, principalmente naquele momento em que nós estamos chorando, em que não sabemos mais como seguir, em que tudo na nossa frente parece escuro. Ele está segurando não só a nossa mão, mas também está nos segurando nos braços. Compartilhe uma história, talvez conhecida, que nos fala sobre a gratidão dos cães. A história nos fala que um rei, em um reino distante,
Ele tinha como forma de punição lançar as pessoas que haviam feito algo errado aos cães bravos. Certo dia, um dos seus servos mais fiéis cometeu um pequeno deslize, mas um deslize muito insignificante. Mas o rei não perdoou. Ele ordenou que jogassem o servo aos cães. O servo então fez um último pedido: Majestade, eu te servi ao longo de 10 anos, com fidelidade, amor e carinho. Em um pequeno deslize meu, você manda me jogar aos cães bravos. Eu gostaria de te fazer um pedido. Conceda-me a dádiva de viver apenas mais 10 dias. E o rei então ordenou que esse servo fosse trancado na masmorra, mas que pudesse viver então esses 10 dias. E mais uma coisa, o servo disse: eu gostaria de poder alimentar estes cães ao longo destes 10 dias. E isso lhe foi concedido. E assim ele fez. Ao longo desses 10 dias, o servo alimentou, limpou o canil, deu água, deu afago e carinho àqueles cães muito bravos. Quando passou os 10 dias, o rei ordenou então que ele fosse lançado aos cães para que os cães pudessem devorá-lo. Qual não foi a surpresa de todos quando tudo que os cães fizeram foi lambê-lo, encher ele de lambidas. E aí então ele olha para o rei e diz: Majestade, eu te servi por 10 anos e um pequeno deslize meu, você já me condena. Esses cães, eles receberam de mim carinho apenas por 10 dias e eles já foram gratos a tudo que eu fiz por eles. O rei então ordenou que o servo fosse libertado e sentiu-se envergonhado da decisão que estava prestes a tomar. É apenas uma história, mas uma história que nos mostra que nós também precisamos aprender com os cães. Quem tem um cãozinho em casa sabe que esse bichinho geralmente é fiel ao seu dono. Pode até às vezes morder uma pessoa estranha ou latir bem forte para uma pessoa estranha, mas aquela pessoa, aquela mão que o alimenta, aquela mão da qual ele recebe afago, ele vai retribuir da mesma forma o carinho e o afago. E isso se chama gratidão. Gratidão. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa que amava e amo os animais. Sempre gostei de cães. Minha família sempre teve cães. E nós também temos um pequeno cãozinho. Sempre amei esses bichinhos. Porque o que eles têm de mais especial é a gratidão. A gratidão pela mão que lhes serve. E nós? Nós somos capazes de ser gratos a Deus? Mesmo diante das provações, mesmo diante dos sofrimentos e perseguições que nós também enfrentamos na nossa vida, mesmo em momentos onde tudo se torna difícil e parece que ninguém mais nos compreende, nós conseguimos ainda assim ser gratos àquele que nos serve a vida inteira. Não por 10 anos, nem por 10 dias. Antes que te chamasse do ventre da tua mãe, eu já te conhecia, diz o Senhor. Te consagrei e te chamei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Ele nos serve desde o momento em que nós fomos concebidos no ventre materno. Nem sempre nós somos capazes de ser gratos a tudo que Ele faz na nossa vida, nem sempre nós conseguimos ser tão fiéis à palavra de Deus como nós deveríamos ser. Mas a palavra nos lança um desafio. Nos lança o desafio de ser fiéis à palavra, mesmo diante do sofrimento.
e fazer a parte que nos cabe, sempre com amor e carinho. Mesmo que a palavra nem sempre agrada a todos, né? Quando se fala através da palavra bíblica, não é possível agradar a todos, porque aquela pessoa que vai se sentir mexida através da palavra, de repente ela pode sair de um culto e dizer assim: hoje a pastora falou tudo para mim. Parece que ela sabia a minha vida de cor. E na verdade às vezes nem sabe. Ou seja, é a palavra que vem para mostrar, para apontar, para direcionar o caminho. E para algumas pessoas às vezes é difícil compreender isso e permitir que essa palavra possa mudar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar. E realmente aprender a ser gratos, a gratidão mesmo diante do sofrimento. Esse é o nosso desafio. Que possamos refletir sobre isso ao longo da semana que segue. Como nós estamos agindo diante de Deus? Conseguimos ser gratos por aquilo que Ele nos deu? Ou estamos sempre desejando mais? Ou estamos sempre lamentando e reclamando? Tem uma história talvez conhecida que fala de uma pessoa que sempre reclamava do seu trabalho. Tem muita coisa para fazer, já estou ficando quase louco de tanta coisa que eu tenho para fazer. Não venço mais, meu trabalho é muito e cada dia surgem mais coisas. Dê graças a Deus que você tem um trabalho. Dê graças a Deus que você tem um ganha-pão no final do mês, porque muitas pessoas não têm. Ou aquelas pessoas que lamentam e reclamam porque tem a pia cheia de louça para lavar. Dá graças a Deus que tem louça lá na pia. Porque se não tivesse louça para lavar, você não teria tido o que comer. Se tem louça para lavar é porque você se alimentou. Você comeu e possivelmente comeu bem. Então dê graças a Deus por tudo aquilo que você tem. E aí a gente percebe que a nossa vida, ela passa a ter mais graça. Ela passa a ter mais razão, mais sentido, quando nós aprendemos a ser gratos. Gratos, como diz a palavra do profeta, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das provações e mesmo diante daquilo que por vezes nós consideramos muito injusto. Que a semana nos seja cheia de realizações, de gratidão, de alegria e de muita fé. Amém.
Convido, assim como nós estamos em nossos lares, se estivermos perto de alguém de nossa família, que possamos unir as nossas mãos e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Oremos. Misericordioso Deus, amado Pai, sabemos que nos escolheste desde o momento em que fomos concebidos no ventre materno. E mesmo diante das provações e sofrimentos que enfrentamos em nossa vida, Tu estás conosco, nos indicando o caminho certo a seguir, nos segurando em Teus braços e nos fortalecendo em momentos difíceis, quando por vezes nem sabemos como agir. Sê Tu, ó Deus, conosco, animando-nos diante desse momento difícil que estamos enfrentando em nosso país e no mundo, momento de pandemia, onde por vezes nós nos sentimos pequenos e frágeis diante de tudo. Sê Tu, ó Deus, para com cada família, confortando-os e abençoando-os através da Tua fé. Fortaleça-nos por meio da Tua palavra, para que ela possa nos levantar 1000 vezes, se necessário for. Que saibamos ter um coração grato por tudo aquilo que nos dás, mesmo diante do sofrimento e das perseguições. Saibamos aceitar que Tu és Deus e que a Tua misericórdia dura para sempre. Isso nós Te pedimos quando juntos oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção que vem do nosso bondoso e misericordioso Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado pelo Vitor Fraga. Tenhamos assim uma boa e abençoada semana. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar, na vida e no coração de cada um e cada uma de nós. Amém. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que me sigas, não eis-me aqui. Profetas me seguiram e ouviram Tua voz. Andaram lá fora e pregaram sem temor. Seus passos confirmaste, sustentando Teu vigor. Profeta, Tu me chamas, Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que me sigas, não eis-me aqui. Nos passos de Teu Filho, toda a igreja também vai, seguindo Teu chamado, desse santa qual Jesus. Apóstolos e mártires cederam sem medir. Apóstolo, me chama, meu Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que te siga, não eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém Tua voz, que chama ainda hoje, que convida a decidir. Há homens e mulheres que Te amam mais que assim, e dizem com firmeza, meu Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir.